Você sabe aquela pessoa que faz um monte de resolução de ano novo? Ela faz um monte de bullet point, de listinhas assim no caderninho. E aí quando vai pré-virada, ela começa aquele ritual dela de chupa caroço de uva, chupa caroço da romã, vai lá na praia, pula 7 ondinhas, usa cor tal para conseguir um objetivo, né? Nem sei quais são as cores mais, amarelo para dinheiro, verde para namorado, preto pro caos infernal do mundo. Acho que tá todo mundo usando preto, por isso que deu tudo errado esse ano. E ela jura que esse ano vai ser diferente, que agora ela vai. Só que ela tá jurando isso tem 10 anos. Ela tá na mesma promessa há 10 anos. Você tem uma tia que faz isso, você tem um primo que faz isso. Agora vai, agora é minha vez, agora eu consigo. E nenhum deles consegue, porque não é a motivação que tá faltando. Não é que o teu primo, a tua tia seja problemático, pode até ser, talvez. Mas não é isso. O que falta muitas vezes para essas pessoas, pra gente, é uma rotina. É uma coisa sustentável. É uma coisa que eu demorei muito para admitir, porque eu já fui esse primo, não de proclamar aos outros, porque eu sou mais reservado, obviamente. Não sou tão inconsequente. Mas eu falhava nas minhas mudanças. E eu achava que era porque faltava um querer. Eu achava que faltava uma força de vontade. Eu falhava porque eu insistia num modelo que não dá certo. Ele é basicamente feito para dar errado. É o famoso agora vai, ou é 8 ou é 80. Aquelas pessoas que vivem nos extremos, elas nunca vão alcançar a vida que pretendem. Ah, Rafael, mas eu tenho que viver no equilíbrio? Não! Você tem que fluir entre as coisas. Esse é o grande ponto. Eu acho que essa coisa que as pessoas ainda não entenderam. Por exemplo, eu acordava naquela segunda-feira motivado, prometendo tudo, né? Ah, agora eu vou fazer minha dieta, agora eu vou começar a academia, agora eu vou. E quando chegava lá e eu não conseguia manter aquilo, eu entendia que era um problema comigo. E eu vi isso repetindo nos clientes que eu atendo. Ah, porque é falta de vergonha, é falta de vergonha na cara, é falta de motivação. Eu falei, não, cara, calma. Porque aí eu comecei a estudar mais a fundo análise do comportamento. E eu comecei a entender que, peraí, não é falta de motivação. Eu não tenho ausência de motivos para as minhas ações. O que eu tenho que está ausente é um arranjo ruim que faz com que a minha vida não chegue onde eu quero. O que é esse arranjo? Né? O que a gente tem na análise do comportamento nesse sentido? A gente tem o que a gente chama de análise funcional, que é um antecedente, um comportamento e uma consequência. Todo mundo que lê O Poder do Hábito ou qualquer outro livro posterior a hábito entende isso. Que é você tem um gatilho, você tem a ação, você tem a recompensa. Isso é análise do comportamento. Ponto. É análise funcional. De modo geral. E se eu não paro para entender que o meu comportamento ele não vai nascer do meu discurso efetivamente, ele nasce de contingências internas e externas nesse sentido. O que é uma contingência? É o que acontece antes, ou seja, os meus gatilhos, o contexto, o ambiente, tudo aquilo que permite que o comportamento surja. O que eu faço durante, que é o ato em si, a ação e o seu custo. E o que acontece depois, que é o reforço, o alívio, a recompensa, as punições e por aí vai, que é o feedback geral que nós temos. E quando eu começo a entender que a mudança de vida ela vem deste processo de análise de contingência, eu consigo ter uma resposta melhor, eu consigo ter uma mudança melhor. Um exemplo prático aqui, eu contratei uma babá para poder nos ajudar aqui em casa num período mais caótico. Ela está lá com a minha filha e eu tive que abrir mão para poder vir gravar. Porque eu poderia falar assim, o que acontece antes? Antes eu estou com minha filha, então eu não tenho facilidade para esse comportamento. Gravar aula, gravar vídeo, criar conteúdo. O que acontece durante? Eu fico travado porque eu estou cuidando da minha filha. E o que acontece depois? Eu me sinto incapaz, incompetente, insuficiente, então eu acabo me punindo nesse processo. A partir do momento que eu contrato alguém para me ajudar, o que acontece antes? Agora eu tenho um momento de alívio, eu tenho um momento para poder fazer aquela ação que eu planejei fazer, no meu caso, gravar um vídeo, e depois eu tenho o sentimento de caramba, eu consegui. Então eu tenho um sentimento de capacidade. Então eu começo a mudar o meu sistema. Eu começo a colocar fatores que permitam essa mudança. E aí eu consigo ter uma engenharia sustentável, prática, que me permite chegar onde eu quero. E aí que tá.
A resolução do ano novo, ela é a mesma coisa. Ela nada mais é do que um ritual. A resolução, ela acaba sendo um evento dramático, porque nós colocamos muito peso emocional em cima dela, que a partir de hoje eu nunca mais farei tal coisa, né? A partir de hoje eu farei tal coisa. E esse ritual dramático, que a gente chama de resolução, ele não tende a dar certo. Por quê? Porque você não entendeu o funcionamento dele. Agora, quando você traz ele para uma escala micro, que é o ritual em si, né, o ritual operacional que você vai ter, ele é menos interessante, ele é mais monótono, ele é menos dramático, menos emocional. Por quê? O que eu tenho que fazer todo dia para que aquilo aconteça? Mesmo que pequeno. Tem um autor, que eu não lembro o primeiro nome dele, mas ele é Fogg, o último nome, e ele é sobre micro-hábitos. Eu diria que existem 3 livros de hábitos que são muito bons. Se você ler os 3, você não vai precisar ler mais nada na sua vida de hábito, por um bom tempo, até a gente ter novas evoluções. Que é o Hábitos Atômicos, eu acho que ele é fantástico. Ele é muito prático, muito pontual. O Hábitos Elásticos, esse infelizmente eu acho que não tem tradução no Brasil, que ele fala sobre a flexibilidade de comportamento, que é muito útil, porque ele entende, quando você entende o conceito central, e eu poderia resumir justamente nessa flexibilidade, que é, eu quero ler um livro, eu quero começar o hábito de leitura. O Hábitos Atômicos, ele vai me ensinar todo o processo de hábito, então como é que funciona, como é que eu tenho que fazer e tal, beleza. O Hábitos Elásticos, ele também me ensina isso, mas ele me ensina uma regra que é sobre a ação. Se eu quero ler, eu tenho que ter um mínimo. Vamos botar que meu mínimo para leitura é 5. Eu tenho que ter um médio. O meu médio é 7. E eu tenho que ter um máximo. O máximo é aquele dia que eu estou pilhado. 10. Eu não vou passar disso. Eu estou no meu pior dia da vida, é 5 páginas. Eu estou num dia ok, que é a média nossa, eu vou ler 7 páginas. Eu estou num dia muito bom, eu vou ler 10 páginas. E aí, à medida que eu vou sentindo mais confiança, mais capacidade, eu vou aumentando esse formato. Isso do Hábitos Elásticos. E o micro-hábitos, ele traz muito essa ideia pra gente de que eu tenho que transformar essas ações grandiosas, né, uma resolução de ano novo, num sistema, num processo mais palpável, mais métrico nesse sentido. Então eu volto para aquilo, mas de uma maneira pequena. E isso muda o meu processo, porque agora o ritual trabalha com 2 forças que são fundamentais, que é a repetição e o reforço. A repetição e o reforço. Isso se chama modelagem, dentro da análise de comportamento, até da própria terapia cognitivo-comportamental. Você vai modelando as ações. Eu paro de exigir uma versão final daquilo que eu estou almejando e eu começo a fazer pequenas versões que são reforçadoras entre si. E progressistas, né? Progressivas em termos de comportamento. Elas evoluem. Eu vou moldando elas. Não é eu me contentar com pouco, fazer sempre o mínimo. Não, eu faço o meu mínimo, mas eu vou buscando evoluir ele junto, à medida que eu me sinto mais capaz. E quando você entende este processo, que eu acho que ele é o mais prático, assim, nesse sentido, que a gente tem para mexer na nossa identidade, que entra a neuroplasticidade, mudança de comportamento, a declaração de identidade e tudo mais, as coisas vão mudando. Porque eu não preciso fazer só aquela declaração de manifestação, né, de escreva afirmações positivas. É o que eu falo para os meus clientes. Você pode ter afirmação positiva, você pode ter um mapinha dos sonhos, você pode ter um ritual de manifestação escrita, mas se você faz aquela ação, eu vivo aquilo ali que eu estou dizendo que eu vou viver, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. E aí um outro ponto que a gente tem nessas literaturas, e o problema da resolução, é que o nosso ambiente muitas vezes não permite essa mudança que você está querendo. O seu sistema de comportamentos internos, o seu autocontrole, ok, você já entendeu o que você consegue fazer, mas o seu ambiente ele não permite. Porque você acha que falta disciplina, e não é uma energia interna, é um sistema, é uma rotina que você permita isso aqui. Então eu tenho uma rotina de gravar vídeos. Hoje é um dia atípico porque, como falei, tô com minha babá, dá pra gravar um pouco a mais, senão eu gravaria só de noite. De noite eu consigo ir lá na academia, porque eu combinei um horário com o cara que administra o espaço aqui do prédio. Então você vai controlando estímulos para que fique disponível, fique fácil, fique mais simples, mais prático. E aquilo vai puxando os seus comportamentos de mudança. Aquilo vai fazendo com que você evolua.
Por exemplo, quando eu deixo o celular do lado da minha cama e digo não vou mexer, eu estou pedindo para perder, porque eu vou mexer. Ele vai apitar, eu vou querer ver. Se eu acordar no meio da noite, eu vou querer ver o que está acontecendo. Eu vou abrir e-mail, WhatsApp, Instagram, não sei o que. Agora, se eu deixo ele num espaço diferente, eu já não tenho tanto aquele ímpeto de mexer. Eu já não tenho tanto aquela ação automática, que é o que eu brinco com os meus clientes. Você tem um celular, aí ele apita, né? Ele desperta. Você prontamente, você nem lembra que você fez isso, você só arrasta pro lado e acabou. E eu brinco com todo mundo que quando eu comecei a trabalhar, que eu precisava acordar cedo, e eu vinha de uma rotina de 1 ano, dormindo tarde, virando noite, dormindo 4, 5 da manhã porque eu ficava jogando videogame, e eu precisei num belo dia falar assim, cara, eu tenho que acordar cedo, porque senão eu não vou pro trabalho, eu vou perder o trabalho. Eu pegava um notebook antigo que eu tinha, abria ele, deixava ele num cantinho do quarto, deixava um outro despertador que eu tinha num outro canto, e esse notebook ele tinha 5 abas de alarme tocando. E você pensa, fácil, é só fechar o notebook. Ele é velho, ele tem um delay. Se eu fechar, ele continuava tocando. Até que eu entendi que se eu tirasse direto da bateria, ele parava. Mas demorou para aprender isso. Então, você não está deixando de mudar porque você é fraco. Você deixa de fazer as mudanças porque você não entende o que está te enfraquecendo. Falta de um ritual, falta de clareza, falta de movimentação, de pragmatismo. Não é motivação. Motivo você tem. Motivo você tem. Emocional para mudar você tem. A intenção de implementação você tem. Que é o que a gente brinca de se acontece X, então eu faço Y. Ao invés de, vou treinar mais. Não. É o que eu coloco. Se eu tenho minha babá aqui e eu não tenho atendimento à tarde, eu vou gravar um vídeo. É um extra. É um extra. Hoje eu já gravei um vídeo. É um extra. Se eu não vou atender à noite, eu vou para academia um pouco mais cedo. E eu durmo mais cedo. Aproveito melhor. Então eu tenho a ideia de se X, então Y. E essa implementação ela me facilita os comportamentos. E aí eu comecei a entender que tratar a mudança desse jeito não é só uma reinvenção da minha vida, uma resolução. Não. São micro comportamentos que eu vou fazendo todos os dias. O que eu tenho que fazer todo dia para chegar naquela versão que eu quero? O ritual ele tem que ser, em termos de ação, o mais simples possível e mais fácil possível para que eu alcance o que eu quero. E aí surgem 3 perguntas bem pontuais que eu quero terminar aqui o vídeo com vocês nesse sentido, que é: qual é a versão mais simples desse comportamento, mas que ainda conta, que ainda é o suficiente para você chegar onde você quer? Mesmo exemplo da leitura. Se eu quero ler mais este ano, qual é o mínimo que eu tenho que ler? 5 páginas. Beleza. Qual vai ser o antecedente fixo, né? A sua pista para que você comece a sua leitura? Então, por exemplo, tem gente que depois do café da manhã eu vou ler. Beleza. Quando eu sentar na mesa, quando eu escovar os dentes, quando eu sentar no meu escritório, eu vou ler. Eu amarro uma rotina, um ritual, um comportamento que antecede o desejado. Um exemplo prático meu. Quando eu vou para a academia e eu tenho que pedalar, porque não posso correr por causa da minha lesão no joelho, eu pego meu celular, abro um livro no Kindle e leio. Começo a ler. Eu fico mais ou menos uns 20, 30 minutos na bicicleta. Às vezes um pouco mais. E naquele tempo eu paro 5 minutos pedalando um pouco mais devagar e lendo. Depois 5 minutos pedalando mais rápido, sem ler. E vou revezando dessa maneira. É um antecedente. Um outro antecedente nesse sentido. Então eu tenho meu menor comportamento. 5 páginas, ok? Aqui no caso da bicicleta, 5 minutos. É o menor que eu tenho. Um outro processo que eu tenho de antecedente fixo é: terminou meu último atendimento do dia, eu sento e gravo um vídeo. Porque antes eu ficava naquela de, não, eu vou descansar um pouco, depois eu gravo e tal. E isso faz você procrastinar, porque você não vai gravar de novo, você não vai fazer aquilo de novo. Você não vai. E aí no meu caso, qual que é o meu reforço? Que é a nossa última ideia. Qual que é o reforço rápido e honesto que eu tenho? Às vezes pode ser marcar no calendário. No meu caso não é. No meu caso é eu agendar uma publicação. Eu abrir o meu Substack, meu YouTube e ver que tem uma publicação agendada.
ponto. Termino de gravar, eu vejo um episódio de anime. No meu caso, eu vejo Hajime no Ippo. Bom, termino de gravar, jogo meia hora de videogame. Isso é reforçador. A recompensa ela vem depois da execução. Então eu tenho algo que vem antes, que facilita a ação. Eu tenho uma ação mínima, que ela gera uma sensação de controle, de capacidade, eficácia. E eu tenho um recompensador que ele permite que eu mantenha esse sistema. E o efeito disso é que você começa a entender que a produtividade é justamente esse processo de continuidade das coisas. Porque um ritual bem desenhado, ele tem todo esse processo. Ele tem menos violência mental. O que é essa violência? É você ficar se punindo, se cobrando. Você para de se tratar como alguém defeituoso, problemático. Você tem um aumento de autoeficácia e você tem mais liberdade. Mais liberdade para se desenvolver, mais liberdade para alcançar o que você quer. Eu não sei qual é a sua resolução de ano novo. Eu não sei quais são os seus desejos para o ano novo. Mas eu sei de uma coisa. Se você pegar esse framework que eu te dei aqui, ele está lá escrito no Substack, e lá tem um playbook, um workbook, como você queira chamar, só para você desenvolver cada vez mais essas mudanças. Então tem toda uma estrutura. Ele é rápido, ele é prático, ele tem temas escolhidos, ele tem toda uma estruturazinha bonita, dividida em basicamente 7 módulos ali para você fazer rápido. Além de um plano de 30 dias de desafio, vamos pensar assim, se você conseguir fazer isso, sentar ali e fizer, eu te garanto, você vai conseguir uma mudança muito mais prática, muito mais pontual e duradoura na sua vida. Porque você entender que não é a sua motivação que é o problema, é o teu processo, é o plano. Não é você que é incompetente, é o teu plano que é burro. É o teu plano que não funciona. Por quê? Porque ele foi feito e aprendido nesse sentido, né? Feito, desenhado para dar errado. E é por isso que tanta gente falha na resolução do ano novo. É por isso que tanta gente chega em fevereiro, março e já não sabe nem mais quais são as próprias metas, os próprios objetivos. Elas falham miseravelmente porque elas não estruturaram um bom plano de mudança. Elas não estruturaram aquele processo desejado. E isso faz com que elas não alcancem o que elas querem. E esse é um grande problema que nós temos. Não é você. Não é você. E eu falo isso com o coração aberto. Eu atendo pessoas que têm depressão, ansiedade, bipolaridade, pessoas com esquizofrenia, pessoas borderline, pessoas das mais diversas faixas etárias, das mais diversas classes econômicas, e todas, quando conseguem seguir planos, rituais pontuais, simples e práticos, alcançam as mudanças. É que eu brinco com os meus clientes, não é uma promessa, não é uma garantia, mas eu falo, se você faz todo um processo por 3 meses bem feito, você já sente diferença. Você já sente diferença na sua vida, nas suas relações, no seu desenvolvimento. Por que a maioria das pessoas numa terapia, assim como numa resolução de ano novo, elas não evoluem? Porque falta um plano. Falta uma direção, falta clareza. E essa clareza, muitas vezes, não é falta do próprio cliente. É falta do profissional que está com ele. A mesma coisa a resolução de ano novo. O problema não é que você não está motivado para mudar. É que você não tem um plano. E essa falta de plano faz com que você não chegue onde você quer. Então, ao invés de pensar numa resolução de ano novo, tenta uma coisa diferente esse ano. Tenta um ritual. Faz o playbook, o workbook lá na página, e você vai ver que vai dar uma diferença muito boa na tua vida. E no que você precisar, eu estou aqui à disposição para te ajudar. Ok? Pensa nisso.